Max Verstappen vence mais uma corrida sprint enquanto Lando Norris perde uma posição para o seu companheiro de equipe Oscar Piastri e vê Max Verstappen cada vez mais líder no campeonato de Fórmula 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mais da F1 e o Max Verstappen vence mais uma corrida sprint, ele que é o recordista de vitórias em corridas sprint, enquanto a McLaren até tentou esboçar uma reação, na volta 5 o Lando Norris acaba ultrapassando o Max Verstappen antes da curva 3, mas chegando na curva 4 o Max Verstappen surpreende o Lando Norris, freando um pouco mais tarde por dentro, acaba recuperando a liderança da prova, enquanto o Lando Norris acaba vendo seu companheiro de equipe ultrapassar o seu carro, e dali em diante a situação da corrida ficou daquele jeito, O Max Verstappen em primeiro, Oscar Piastri em segundo e Lando Norris que tentou por várias voltas, seguindo ali na zona do DRS do Oscar Piastri, mas não conseguiu ultrapassar o seu companheiro de equipe. Eu acho que ficou claro que para amanhã na corrida principal o fator primordial é ultrapassar logo nas primeiras voltas, tentar se livrar do DRS do carro de trás, para que talvez o piloto possa ter uma vida mais tranquila. Por exemplo, o Oscar Piastri, quando perdeu a zona do DRS do Max Verstappen, o Max Verstappen abriu, e enquanto o Lando Norris que se manteve dentro da zona de DRS do Oscar Piastri, disputando a segunda posição, os dois acompanharam, ficaram se acompanhando ali até o final da prova, mas o Lando Norris não conseguiu essa ultrapassagem em cima do seu companheiro de equipe e amargou ali talvez uma terceira posição, largando da segunda e terminando apenas na terceira posição. Acho que o Norris poderia ter vencido essa prova, a grande oportunidade dele nessa corrida sprint foi na volta 5, logo quando ele ultrapassou o Max Verstappen depois da curva 3, mas chegando na curva 4 ele foi surpreendido ali pelo Max Verstappen. Mas falando um pouco mais sobre essa disputa entre os dois, entre Max Verstappen e Lando Norris, acho que o Lando Norris jogou limpo até demais com o Max Verstappen. Acredito que todo campeão de Fórmula 1 não é tão bonzinho assim. Eu acho que o Lando Norris ainda vai aprender, ainda vai virar essa chave. A partir que ele comece cada vez mais a andar nessas primeiras posições, ele vai perceber que para ser campeão mundial ele não tem que ser tão bonzinho assim na disputa de posições. O Max Verstappen jogou duro na frenagem tardia ali, chegando na curva 4, e acho que o Norris poderia ter defendido essa posição ficando por dentro, mas ele optou por ficar por fora. Talvez ele já tinha pensado que tinha ganhado essa posição, mas acho que falta um pouco dessa malícia ainda pro Lando Norris, principalmente em largadas. É um cara que quando larga na frente sempre larga mal. Acho que nas últimas corridas ele começa a largar um pouco melhor, mas se você pega as corridas quando a McLaren ainda não tinha esse carro evoluído, quando o Norris largava na frente ele sempre tendia a largar mal, perdia por várias posições por conta de algum toque com o carro na frente. Enfim, acho que ele começa a entender como anda lá na frente, e acho que isso passa muito por essa disputa entre ele e o Max Verstappen nessa corrida sprint da Áustria. E um pouco ali mais atrás, um comboio de carros, George Russell terminou em quarto, Carlos Sainz em quinto, Lewis Hamilton em sexto, Leclerc em sétimo e o Pérez ficou com a última posição dos pontos, terminando em oitavo. Praticamente não aconteceu muita coisa entre esse comboio de carros durante a prova. Acho que o Leclerc conseguiu até ganhar algumas boas posições no começo dessa prova, mas ali ficou em sétimo colocado, não conseguiu se aproximar tanto assim do Hamilton. Mesma coisa para o Carlos Sainz, que não conseguiu, perdeu a posição pro George Russell, mas não conseguiu recuperar essa posição. E ele fora dos pontos, mas ainda assim entre os 10 primeiros, Kevin Magnussen terminou em nono e Lance Stroll terminou em décimo, Esses caras não somam pontos. E falando em não somar pontos, no final da prova ali aconteceu uma disputa entre o Nico Hülkenberg e o Fernando Alonso, O Nico Hülkenberg acabou perdendo a frenagem, o ponto de frenagem passou reto e levou o Fernando Alonso junto, totalmente um movimento ali, disputa de pista mesmo, eu acho nada demais. Mas você pega pro que esses caras estão lutando, Uma corrida sprint e
estão brigando lá atrás. O Nico Hülkenberg terminou em 14º. Entre eles ficou o Ricardo, o Alonso ficou em 16º. É uma briga ali totalmente de corrida, né? É bacana de ver, mas se você pega o objetivo desses caras, eles não estão brigando por nada na corrida, né? E esse é um grande, é um ponto ruim das corridas de sprints. Acho que a Fórmula 1 devia se atentar um pouco mais com relação às corridas sprint, né? O espetáculo das corridas sprint. E é isso, né? O resumo da corrida sprint é mais ou menos esse, sem muitas grandes ultrapassagens, sem muito acontecimento na pista, né? O Lance Stroll, que ficou em 10º, ficou a 30 segundos do Max Verstappen, é uma distância considerável, né? O Guan Yu Zhou, que ficou em último colocado, ficou a quase 1 minuto, né? Em 23 voltas, tomou 53 segundos. A gente vai ficar esperto aí para quantas voltas o Max Verstappen e os primeiros colocados na corrida vão dar nos retardatários. Só lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, no horário de Brasília, tem a classificação para a corrida principal de amanhã, domingo. A minha grande expectativa é de uma pole position de Max Verstappen, talvez as duas McLarens ali de novo em segundo e terceiro colocado. Quem sabe o Lando Norris consegue uma pole position, né? Ou talvez o Oscar Piastri também, que tá andando muito bem nesse final de semana. Mas é isso, né? Vai ser interessante ver essa disputa aí pela primeira posição, se houver, né, no começo da prova. Tomara que o Max Verstappen não suma na frente na corrida de amanhã. Vai ser interessante ver essa disputa entre Ferrari e Mercedes na corrida de amanhã. Acho que o fator principal vai ser a estratégia dos pneus, já que vai ser difícil ultrapassar nessa prova. Lembrando que é uma pista com pouca pressão aerodinâmica, então o fator DRS, né, a ultrapassagem na zona do DRS não vai ser tão forte assim. Eu acho que a estratégia dos pneus é quem vai mandar nessa prova de amanhã. O Sérgio Pérez ficando ali na 8ª posição prova ainda mais, né, cada vez mais que a Red Bull corre sérios riscos de perder esse campeonato de construtores. Lembrando que o Sérgio Pérez renovou, né, o seu contrato com a Red Bull e não tá fazendo sentido nenhum para a equipe. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui para fortalecer o canal. Se você tiver alguma coisa para falar aí nos comentários, acrescentando nesse vídeo, o que você achou dessa corrida sprint e quais são as suas expectativas para a classificação da corrida de amanhã. E é isso, um grande abraço, valeu, fui!